Olá para você que está vendo esse vídeo, eu espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é João Lucas e nesse vídeo vou estar mostrando os momentos mais impactantes, mais importantes de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, que é o profeta Elias. O primeiro momento mais importante da história do profeta Elias é o confronto com o rei Acabe e a seca, descrito em 1 Reis, capítulo 17. Esse primeiro momento acontece em um tempo em que todos os reis de Israel faziam sucessivamente o que era mal perante o Senhor. Mas foi durante o governo do rei Acabe que isso se agravou, pois é descrito que ele fez o que era mal ao Senhor mais do que todos os seus antecessores. Mais do que isso, ele tomou por mulher Jezabel, filha do rei dos Sidônios. O rei Acabe serviu também a Baal, além de criar para esse falso deus altares e templos em Samaria, onde ele morava. Mandou criar também um poste-ídolo, provavelmente a deusa Astarote. O profeta Elias então vai até o rei Acabe e fala para ele: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra." Após isso, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo para ele se retirar dali e ir para o lado oriente e esconder-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E assim ele fez e se escondeu. E é dito que ali ele bebia a água da torrente e que Deus ordenara aos corvos que levassem pão e carne ao profeta pela manhã e ao anoitecer. Esse momento demonstra como Deus supre nossas necessidades em todas as ocasiões, por mais difíceis ou complicadas que elas possam parecer. Mostra também que Deus já tem tudo preparado e planejado. A seca que Elias profetiza como resultado do pecado do povo pode ser comparada à crise ambiental atual. Assim como Israel sofria pelas suas escolhas, hoje o planeta enfrenta consequências por decisões humanas que desrespeitam a criação. Desmatamento, poluição, consumo desenfreado. Uma mensagem que podemos entender e que fica bem clara é que nossas ações espirituais e éticas afetam o mundo físico. O segundo momento marcante na história do profeta Elias tem por título Milagre com a viúva de Sarepta, e se encontra em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8 ao 24. O segundo momento começa a partir desse primeiro. Bom, como não chovia fazia muito tempo, a torrente de água acabou secando. Deus então manda que Elias vá para uma cidade chamada Sarepta, que lá ele encontraria uma mulher viúva, a qual iria alimentar ele. E assim ele fez, e chegando à porta da cidade encontrou uma mulher que era viúva apanhando lenha. Pediu a ela um pouco de água, e quando ela estava indo buscar água, pediu também um pouco de pão. Ela responde que não tinha nada cozido, nada pronto na casa dela, que só tinha um pouco de farinha e azeite, que tinha pego um pouco de madeira, que pretendia fazer o resto de comida para ela e para seu filho, e depois disso eles acabariam morrendo de fome. Nesse momento, com certeza, os recursos estavam bastante escassos, porque não chovia fazia muito tempo, ainda mais para uma mulher que era viúva, que não tinha o amparo de um marido ali para estar ajudando ela. Elias diz para a mulher não temer, para ela ir fazer o que havia dito, porém antes disso, preparasse para ele um pequeno bolo, depois para ela e seu filho. Porque assim havia dito o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. E assim ela fez, e comeram o profeta, ela, o filho da mulher, por muito tempo, e a farinha da panela não se acabou, e nem o azeite da botija. Passado algum tempo, o filho da viúva acabou morrendo. Essa mulher com certeza ficou muito triste, e abatida falou com o profeta Elias. O profeta pegou o corpo do filho da viúva, subiu com o corpo do menino para o quarto onde o profeta se hospedava, deitou sobre a cama e clamou ao Senhor. Estendeu-se 3 vezes sobre o corpo do menino e, clamando ao Senhor, pediu a Deus para que fizesse a alma do menino voltar ao corpo. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele, e o menino reviveu. E assim aconteceu a primeira ressurreição descrita na Bíblia. Mas, obviamente, apenas um homem reviveu e está vivo até hoje. E com certeza foi pela minha e pela sua alma. Enquanto eu lia novamente essa história, me veio algumas coisas à mente. Penso na generosidade dessa mulher, que mesmo em um momento de seca, de escassez de recursos e sem água, ela não se negou a dar água e comida para um desconhecido.
Pensando na atualidade, me vem à mente solidariedade em tempos de crise. A viúva, com certeza, não tinha quase nada, mas compartilhou com Elias e foi abençoada. Em tempos de fome, de guerras e desigualdades, esse episódio mostra que a generosidade e a fé, mesmo em momentos difíceis, podem transformar vidas. É um convite a confiar e a cuidar uns dos outros. O terceiro momento marcante na história do profeta Elias, ele é é muito famoso na verdade, e tem por título O Desafio no Monte Carmelo. Se encontra nos livros de Reis, a partir do capítulo 18. Após 3 anos sem chuva sobre Israel, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo a ele para ir até o rei Acabe, pois ele faria novamente chover sobre a terra. Nessa ocasião, Acabe tinha ordenado ao seu mordomo, chamado de Obadias, um homem temente a Deus, que fosse por certa direção atrás de mantimentos para os animais. Nesse caminho, Obadias encontra-se com Elias. Elias então diz para Obadias ir até o rei Acabe e avisar que ele tinha encontrado Elias, né? E aí, então, quando o rei Acabe encontra Elias, fala para ele: És tu, ó perturbador de Israel? E Elias responde: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Elias fala para Acabe reunir todo Israel no Monte Carmelo, e também para ele chamar todos os 400 profetas de Baal. E ali, no Monte Carmelo, acontece o terceiro momento marcante muito famoso na história do profeta Elias. Elias então propõe um desafio e uma demonstração de poder, para ver em qual Deus era mais poderoso. Elias diz para os profetas de Baal preparar um novilho, cortar o animal em pedaços e colocar ele sobre uma lenha. Ele faria o mesmo, porém, o fogo deveria vir através do Deus dos profetas ou do Senhor. Aquele que colocasse fogo, ele é que era Deus. Os 400 profetas de Baal assim fizeram, e começaram a clamar o Deus deles de manhã até o meio-dia. E é descrito que eles manquejavam, se movimentavam ao redor do altar, que tinham feito a Baal, porém nada acontecia, nem se ouvia por parte do Deus deles. Enquanto isso, Elias zombava deles, ria e falava, quem sabe o Deus de vocês não está fazendo as necessidades dele no banheiro, ou talvez ele esteja dormindo, ou quem sabe esteja cansado. Sempre estava rindo dos profetas. Muito debochado Elias, muito debochado. Os 400 profetas continuaram a clamar em alta voz e também se retalhavam com facas e lanças, porém nada acontecia. Tendo passado meio-dia, Elias chamou todo o povo, reuniu todas as pessoas, ele reconstruiu o altar do Senhor que já estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Pegou o novilho, dividiu em pedaços, pôs sobre a lenha e disse para as pessoas molharem o holocausto, molharem a lenha, jogarem muita água em cima do holocausto e fazerem isso de forma abundante 3 vezes, de maneira que ao redor do holocausto se formou uma grande quantidade de água. Chamou então o povo, aproximou-se Elias do holocausto e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda toda aquela água que estava ao redor do rego. Ordenou então ao povo de Israel que capturasse todos os 400 profetas de Baal, que nenhum deles escapasse, que descessem com eles até o ribeiro de Quisson, e que ali eles fossem mortos. E ali no ribeiro Quisson, Elias matou todos os 400 profetas de Baal. Elias então desafiou os profetas de Baal e demonstrou quem é o verdadeiro Deus, finalizando assim essa história. Hoje em dia, vivemos uma era com certeza de muita fake news, desinformações e ideologias que confundem os valores, principalmente os valores cristãos. O que posso pensar nessa história, que posso aprender, é que Elias representou a voz profética que confrontou as mentiras com a verdade e com coragem, mesmo ele estando em minoria.
Bom, gente, aqui eu finalizo essa primeira parte das histórias do profeta Elias. Com certeza tem outras que eu pretendo trazer em um segundo vídeo. Porém, esse vídeo está ficando muito longo e as pessoas geralmente não gostam de assistir vídeos muito longos. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E para mim foi um grande prazer narrar esses momentos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.